Graça e paz, unidos. Já são 10 conferências de um movimento jovem centrado na palavra. Como numa corrida de revezamento, estamos capacitando homens e mulheres para cumprirem seu papel na sociedade. Sabe, eu vejo as trevas se levantarem e eu me lembro daquele versículo de Esther. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus tem nos chamado. Como uma luz colocada em um lugar alto, não para impor um evangelho pela força, mas para anunciar o caminho da salvação. Eu não sei se você está com a gente há vários desses anos ou se você acabou de chegar, mas eu sei que você faz parte de algo muito maior do que você mesmo. Você faz parte daquilo que Deus tem preparado para o Rio de Janeiro. Eu sou muito feliz em fazer parte dessa história e daqui de Brasília eu mando um grande abraço. Fiquem na paz. Parabéns, jovens! Como foi prazeroso poder participar desses 10 anos, dessa história com vocês. Nós aprendemos muito, fomos acrescentados muito pela vida de vocês e creio também que vocês foram acrescentados com as nossas vidas. Olha, esse ano vai ser um sucesso, porque com o Senhor é de glória em glória. Estamos com muita expectativa para o que o Senhor vai fazer no nosso meio. Foi um privilégio fazer parte dessa história. Estamos aqui hoje para celebrarmos com vocês esses 10 anos. Que essa conferência seja um marco neste ano na vida de cada um. Excelente conferência para vocês! Quantos estão animados aqui para mais uma etapa? Como a gente tem dito, a gente sabe que estamos num momento onde você precisa entender que a gente está como se numa plataforma de lançamento. E eu gosto muito do exemplo que quando o avião, para ele decolar, né, tem aquela pista e é colocado muita força, né, nos motores, aquela coisa toda, e eu acredito que é o que está acontecendo aqui. Então, assim, algumas coisas não vão ser confortáveis, algumas coisas vão mexer com a gente, mas tudo isso é para a gente conseguir levantar o voo que Deus projetou para a nossa vida. Eu estou com uma grande expectativa para o que vai acontecer agora, porque, como eu disse ali dentro para o pastor, às vezes a gente vem para um lugar, né, e quando eu cheguei aqui, até antes de chegar aqui, com tudo que aconteceu, todo o cuidado, e aí quando eu pisei nesse lugar eu falei, eu entendi, na verdade eu precisava estar aqui porque Deus também está me preparando para coisas que vão acontecer através da minha vida. Então, meu querido, valorize tudo isso, mas eu queria te encorajar a fazer algo. Você não precisa esperar eu pregar para você receber. Vou repetir, viu? Você não precisa esperar eu pregar para você receber. Já está disponível. Você crê dessa forma? Você crê que quem está do seu lado carrega coisas que você precisa? Com essa alegria toda aí mesmo, você acredita? Você acredita que quem está... Às vezes, irmãos, a resposta de oração aí está sentado do seu lado aí. Diga assim, fala a beleza do corpo. Fala a beleza do corpo. A força do corpo. Isso aí, meu querido. Nesse ambiente, irmãos, acontecem coisas que somente nesse ambiente é possível. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Eu quero que você, por favor, você pode se sentar. Muito obrigado, irmãos. Você fica comigo um pouquinho? O tecladista tem que, né? Deixa ele aí. Acho que ele está precisando ouvir, por isso que ele está aí o tempo todo, esse irmão aí. Mas como a gente é músico, né? A gente não consegue, né? A música me inspira. E eu tenho uma palavra no meu coração, irmãos. Eu queria que você, por favor, abrisse a Bíblia, por favor, em Salmo 92. Eu quero começar por aqui. Salmo 92, a partir do versículo número 12, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 13 diz assim: plantados na casa do Senhor. Fala, na casa do Senhor.
E eu queria fazer uma pausa aqui para você entender algumas coisas que realmente eu comecei a entender e tem mudado a minha vida. Eu tenho entendido, irmãos, que quando você tem essa revelação que é Deus quem te planta num lugar, quando você é plantado na casa de Deus, coisas vão acontecer porque você está plantado. Existem alguns tipos, eu não entendo muito de árvore, de planta, essas coisas não, mas irmãos, o pouco que eu sei, eu entendo que existem algumas árvores que elas só frutificam num solo específico e num clima específico. Com isso eu entendo que não é propriamente você que tem que escolher onde você congrega, é Deus que coloca você no lugar certo. E eu não queria levar isso para o lado místico, mas irmãos, eu tenho entendido isso. Quantas coisas estão sendo acrescentadas na minha vida porque eu estou nesse lugar de segurança. Sabe o que está acontecendo aqui conosco, aqui nessa conferência? Eu estou olhando para esse lugar aqui, irmãos, como uma base de treinamento. Diga amém, por favor. Vamos seguir, que diz assim, ó, plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. 14, olha, na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. E aí vem o porquê disso. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, eu queria falar sobre, nós estamos abordando sempre esse tema, né, sobre ser luz, quantas coisas poderosas, né, e eu confesso para os irmãos que fica um pouco delicado, né, subir para ministrar depois do pastor Caio Xande, né. Eu estava pensando em até subir aqui e contar algumas piadas, mas não ia ser muito bom para mim no ministério, né, porque isso ia espalhar. Mas tudo aquilo que a gente tem recebido da unção que opera na vida de cada um é maravilhoso. Nós estamos recebendo coisas que só seria possível a gente receber nesse ambiente. Você entende dessa forma? E falando sobre ser luz, né? E para ser luz a gente precisa aprender. Você concorda comigo? A Bíblia nos mostra que Deus estabeleceu padrões para que a gente pudesse cada vez mais avançar. Quando a Bíblia fala que você nasce de novo, né? Você precisa entender que um novo nascimento você precisa entender como um bebê mesmo. Você nasceu de novo, mas quando você nasce de novo, você precisa também compreender que você não recebe toda a revelação. Sim ou não, irmãos? Diga amém, por favor, irmãos, porque vai ser um pouco, né? Mas você vai entender onde eu quero chegar. E aí, irmãos, é exatamente nesse ponto que eu queria trabalhar com vocês. Porque Deus estabelece algumas coisas para fazer com que a nossa caminhada seja cada vez mais leve e produtiva. E aí a Bíblia diz que Deus estabelece na igreja, fala assim, na igreja. Quando você vai ler Coríntios capítulo 12, quando você vai ler também Efésios capítulo 4, você vai ver que Deus estabelece na igreja pessoas que estão habilitadas para fazer com que o nosso crescimento aconteça. Sim ou não, irmãos? Né? Vamos ler aqui, principalmente em Efésios capítulo 4. Tenho certeza, irmãos, que quando eu estava escutando tudo que está acontecendo nessa conferência, eu falei assim, eu acredito que isso vai ser uma grande bênção. Porque se a gente fugir desse lugar, a gente também acaba correndo um grande risco de da gente tropeçar em coisas que a gente não precisava tropeçar. Mas em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, né, e aqui eu quero falar especificamente sobre as unções ministeriais, né, o ministério quíntuplo, diz o seguinte, fala assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, fala assim, aperfeiçoamento. Aí ele fala assim, ó, para o desempenho do seu serviço. Diga amém, por favor, meu irmão. Vamos seguir? Aí ele fala assim, ó, para a edificação do corpo de Cristo. E eu gosto dessa parte aqui, ó, que é o prazo de validade. Fala assim, ó, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Alguém aqui já chegou nesse pleno conhecimento do Filho de Deus? Sabe tudo?
Ou seja, a proposta do reino de Deus para nós, diga assim, é crescimento. Fala, a proposta para o reino é crescimento. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque quando eu estava pensando e falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou dizer agora? Tantas coisas maravilhosas. Ontem, hoje. E eu fico anotando as coisas, eu fico de olho, porque assim, irmãos, eu não perco uma oportunidade, irmãos. Eu sei que tem coisas que são liberadas, que é isso que, graças a Deus, nós somos muito bem ensinados. Existem fragmentos de coisas que Deus libera que você não pode perder a oportunidade, você tem que pegar na hora. E aí eu ouvindo tudo isso, e aí, irmãos, eu queria abordar algo que, primeiro a gente precisa entender, nós estamos em uma base de treinamento. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada que, como a gente acabou de cantar, né? De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Aí fala o quê? Vou e... Ou seja, o reino de Deus deixa estabelecido algumas coisas. Nós não devemos estacionar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós precisamos entender que a fé também, a Bíblia nos exemplifica que a fé, ela precisa ser cada vez maior, ela é crescente. O texto correto diz que nós não devemos ter uma fé do tamanho, mas como um grão de mostarda. Porque mostra que esse grão, quando ele é plantado, vocês conhecem o texto. A fé tem que ser crescente, nós temos que avançar. Quem promove isso? O que promove isso? Fala assim, os nossos mestres, os pastores e os dons que Deus disponibiliza dentro da igreja. Nós precisamos entender que isso é tão importante, irmãos, porque nós estamos recebendo porções agora aqui. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente não tiver uma manutenção e a gente não guardar o nosso coração, a gente estaciona nisso e a gente simplesmente não avança. Se a gente não tomar cuidado e não guardar o nosso coração, e é isso que tem norteado a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho entendido a importância de ter um coração ensinável. Diz assim, coração ensinável. Quando a gente vê na palavra de Deus coração ensinável, a gente vai ver muitos homens com esse tipo de coração. De sempre querer aprender, de sempre querer crescer. Mas desse ambiente, irmãos, e agora falando um pouco daquilo que nós recebemos aqui, porque você concorda comigo que o caldo que a gente toma aqui é grosso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Meu Deus do céu. Mas, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar, irmãos, que assim, mesmo a gente recebendo todas essas informações, essas instruções, e eu queria te lembrar de algumas coisas que você já ouviu muito. E aí eu quero ver se você realmente vai se alegrar com isso. Mas ainda não é o foco daquilo que eu quero dizer. Quando a gente entende esse lugar, quando a gente começa a entender, sabe, irmãos, tudo que nós aprendemos aqui, em ambientes como esse, em ambientes como de culto, na comunhão com os irmãos. E uma das coisas que mudou a minha trajetória, por exemplo, o que a redenção fez comigo. Você tem gratidão por aquilo que aconteceu com você? Eu só quero te lembrar de algumas coisas. Mas olha só que engraçado, ó. Uma das coisas que a redenção fez contigo, e eu só enumerei 3 coisas, né? Mas a primeira, você era um escravo e agora você é livre. A alegria de vocês é contagiante, irmãos, com essas coisas assim, sabe? Eu vou dizer de novo. Você era um escravo e agora você é livre. Sabe uma das coisas que eu aprendi no Verbo, irmãos? E com grandes homens de Deus? Que se a palavra de Deus não te empolga, ela não funciona para você. Diga amém, por favor, irmão. Fala assim, ó, fala, eu amo o Fábio. Isso, eu gosto assim, bem espontâneo mesmo.
Mas olha, a Bíblia diz que você era escravo, agora você é livre. Aí tem algumas referências, né? Colossenses 1,13 fala que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. O que faz a gente se alegrar com isso é a revelação do que está escrito aqui. Nós falamos sobre isso ontem. Outro texto, Romanos 6, a partir do verso 6 diz assim, ó: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado não seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Você está morto para ele. Irmãos, isso não é maravilhoso? Aí outro ponto aqui, 2. Nós éramos doentes e agora somos sarados. Onde a gente recebeu isso? Aqui na base de treinamento. Através de várias unções, através do serviço que é disponibilizado, algo que é sobrenatural, que faz a gente ouvir e falar assim, nossa, e a gente acredita, a gente é tão maluco que a gente escuta e fala, é isso mesmo, mas é o Espírito que já está trabalhando dentro de nós. É ou não é, irmãos? Você se alegra com isso mesmo? Aí tem o texto aqui, ó, Isaías 53:5 diz assim, ó, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí tem um outro ponto aqui que é bom também. Nós éramos pobres, mas agora a gente é próspero e rico. Você crê nisso mesmo, irmão? Irmãos, é maravilhoso receber isso nesse ambiente, não é? Porque eu entendo que para ser luz, como eu disse ontem também, a Bíblia fala assim, ó, o desejo de Deus não é somente que a gente seja salvo, mas é o desejo que a gente chegue também ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque a revelação daquilo que somos vai fazer com que a gente realmente seja luz aí fora. Mas essas coisas, como eu disse aqui, nós éramos escravos, mas agora somos livres. Nós éramos doentes, mas agora somos sarados. Nós éramos pobres, mas agora somos prósperos e ricos. Deus nos fez tudo isso, e eu estou dizendo só algumas coisas que Ele fez, porque representante do céu na terra não é quebrado. Representante do céu na terra não anda de qualquer jeito. Representante do céu na terra, ele estabelece um padrão. Nós estamos ouvindo tudo isso, irmãos. Mas aí eu queria ler um texto contigo, que agora eu quero entrar no foco da minha ministração. E se eu fosse colocar um tema nessa ministração, irmãos, o tema seria esse aqui: da fraqueza eu tiro força. Primeiro eu disse da importância de nós estarmos num ambiente como esse, e que bênção que é estar aqui. Que privilégio. Que honra, que presente maravilhoso foi a redenção, a salvação. Porque a redenção e a salvação fez tudo isso comigo. Mas fez tudo isso comigo por quê? Porque eu recebi, não para me inchar, mas eu recebi para... Eu gosto de olhar para a nossa vida, irmão, sabe como? Como se a gente fosse uma torneira. A torneira, ela não produz água. Ela só é um canal. Irmão, você não é a fonte, você é só o canal. E eu gosto, sabe, irmãos, de entender que Deus fez tudo isso comigo e eu falo, uau. Mas eu queria apontar algumas coisas com vocês aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo de número 7. O apóstolo Paulo dizendo algumas coisas aqui que eu queria focar nisso. E eu vou tentar usar o meu tempo de uma forma bem precisa, porque eu acredito que a gente precisa fazer algo aqui depois. A partir do versículo 7 diz assim: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, preste atenção nisso aqui, irmãos, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. 8. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu quero que você olhe para mim aqui, que eu quero ser muito rápido no que eu vou dizer. Estar num lugar como esse é uma base de treinamento para que a gente continue crescendo, amém? Estar num lugar como esse vai fazer com que a gente receba e usufrua de unções que Deus disponibilizou para que o corpo continue avançando cada vez mais, amém? Só que nada disso, preste atenção, nada disso vai impedir de acontecer uma coisa, sabe o quê? O dia mau. Deus te chamou para você ser luz, mas mesmo com esse, vamos dizer assim, esse chamado na sua vida de ser luz, você precisa entender algo: o dia mau vai chegar. Fábio, não tinha outra administração não? Isso vai salvar a sua vida. Sabe por quê? Porque eu gostei do que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ele começa dizendo assim, ó: e para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Se a gente não toma cuidado, tudo isso que eu acabei de citar e que a gente tem ouvido desde ontem e hoje, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que Deus nos capacitou e habilitou para que a gente fizesse, sabendo que a gente era doente, agora a gente é sarado, que a gente era pobre, agora a gente é rico, tudo isso não é maravilhoso demais, irmãos? Mas preste atenção, se a gente não tomar cuidado, e agora eu queria fechar um pouco dentro daquilo que nós somos um pouco, com relação à palavra da fé que nós temos, se a gente não tomar cuidado, essa revelação toda que a gente recebe, vai fazer com que a gente ande de uma forma desordenada. Fábio, você está querendo dizer que a palavra não funciona? Não. Mas às vezes, irmãos, a excelência de toda essa revelação, se você não entende que Deus estabeleceu pessoas para continuar te ajudando nessa caminhada, você pode entrar por um caminho que é extremamente perigoso. Sabe o quê? Como é que eu vou falar com alguém das coisas que eu estou falando, que eu estou vivendo, sendo que eu falo da palavra da fé e eu vivo a palavra da fé? Irmãos, quantos vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente não tomar cuidado, toda essa revelação que nós recebemos, tudo isso que está sendo preparado em nós, às vezes a gente tem um problema e a gente ignora uma coisa extremamente poderosa que Deus também estabeleceu. Sabe o quê? A força e a beleza que existe no corpo de Cristo. Entenda meu coração, irmãos. Mas o que vai te tirar de qualquer situação é a convicção do que você tem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de te arrancar de lá. Mas o dia mau chegando, você precisa entender que quando ele chega, o que vai fazer diferença é onde ele te encontra e como ele te encontra. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso, algo saltou para mim, que é sobre isso que eu quero falar contigo. Se você não tomar cuidado, você vai ter problema, porque você não vai querer abrir o seu coração com ninguém. Quando o dia mau chegar, se você não tomar cuidado, todas essas coisas que a gente está falando, e deixa eu te dizer uma coisa, funciona. Eu vou repetir, irmãos, a palavra de Deus funciona. A gente primeiro precisa estar resolvido nisso, mas sabe o que tem acontecido muito hoje? Tem acontecido algo que é perigoso para nós, sabe o que é? O sofrimento, irmãos, o dia ruim é inevitável. Agora passar tudo isso sozinho é opcional. Passar por tudo isso é opção sua. E às vezes por conta dessa palavra que a gente recebe, e se a gente não tiver conectado a uma visão e uma liderança séria, a gente vai fazer algo que é extremamente perigoso, que é o que o diabo precisa que você faça. Sabe o quê? Fala assim, eu não posso abrir o meu coração com isso. Se eu abrir meu coração e falar que eu estou passando por essa situação,
E isso eu estou falando, irmão, sabe por quê? Porque você entende que você está crescendo. Existem coisas, irmãos, que, por exemplo, se você vier falar comigo, talvez eu já passei por isso, porque eu passei, eu vou poder te ajudar. Só que qual é a estratégia maior do diabo? É fazer algumas pessoas se frustrarem, porque aquilo que eles estão declarando não está acontecendo, ou ele acha que não está acontecendo, por causa da imaturidade que ainda não chegou, da maturidade que ainda não chegou, e aí o diabo faz você fazer algo, se isolar. Irmãos, entendam o meu coração. Tudo isso que nós recebemos é maravilhoso. Mas sabe qual é a estratégia do diabo? É fazer isso mesmo com cada um de nós aqui. Aquilo que a gente fala, mas não está acontecendo nada, não está mudando. Quem te falou que não está mudando? Mas se a gente não estiver conectado com o corpo de Cristo e com a liderança que Deus estabeleceu e essa base de treinamento, sabe o que acaba acontecendo? A gente se isola por vergonha de abrir o coração, com medo de achar o que as pessoas vão falar. Vão falar, será que eu estou andando em incredulidade? Irmãos, quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que está sendo ministrado aqui, irmãos, é poderoso demais. Mas deixa eu falar uma coisa, vai ter uns momentos, irmãos, que se você não entender que você vai precisar da ajuda do corpo e vai precisar da ajuda da sua liderança, você vai se dar mal. Eu gosto do silêncio. Eu sei que não é o tipo de ministração que o pessoal corre, eu sei disso. Mas nós precisamos ter algumas convicções no nosso espírito, irmãos. Fala assim, Deus me conectou a um corpo. Deus me conectou a uma visão. Deus me conectou a uma liderança. Eu estou crescendo. E eu preciso de ajuda. A maior estratégia do diabo é essa, irmãos. Às vezes a gente vai recebendo tanta verdade, tanta revelação, que a gente, uau, né? Quando a gente sai dali, a gente se dá de frente com uma situação que fala assim, nó, e agora? E agora você tem o corpo para te ajudar. E agora você tem uma liderança. E agora você tem pessoas mais experimentadas para te ajudar nessa caminhada, porque você está crescendo. Se a gente não se guardar nesse sentido, irmãos, a gente entra em depressão. Se a gente não se guardar nesse sentido, a gente começa a dar lugar para... Sabe por quê, irmãos? A gente está crescendo. Irmãos, uma vez, eu brinquei tanto, eu irritei tanto meu filho, que meu filho virou para mim e falou assim, papai, eu não gosto mais de você. Aí eu olhei para ele e falei assim, então vem aqui que eu vou te morder mais um pouco. Eu ignorei o que ele disse, sabe por quê? Porque ele não sabe o que ele está falando. Ele está crescendo. Existem pessoas que têm um potencial tão maravilhoso, e deixa eu falar uma coisa, como eu disse ontem, potencial é habilidade que não foi demonstrada ainda. O diabo não sabe nada do nosso futuro, mas você não pode ignorar até o que a Bíblia diz. Fala assim, não ignore os ardis do Satanás, não. Tem gente que ele olha e fala assim, ó, esse camarada, se continuar desse jeito aí, ele já está me trazendo problema, mas ele vai ser um problema muito maior. E aí, irmãos, eu gosto daqueles documentários. Você já viu aqueles documentários quando as leoas saem para caçar? Quantos já viram? Sabe o que é mais engraçado? A leoa sabe que não tem força para enfrentar aquele bicho. Ela sabe. E é impressionante a estratégia que elas usam. Elas saem correndo atrás, e aí é aquele famoso efeito manada, né? Aí saem todos correndo ao mesmo tempo. E elas só estão correndo. E enquanto eles estão correndo juntos, elas não fazem absolutamente nada. Mas acontece algo naquele momento da caça. Tem um que sai do bando. Quando esse sai do bando, é impressionante. Elas sem rádio, sem Nextel, sem telefone, sem WhatsApp, elas param de correr atrás do bando e todas vão para cima daquele que se isolou. E quando aquele se isola, quando ele sai do lugar de segurança, da base de treinamento, quando ele sai daquele lugar da ajuda dos irmãos, quando ele sai daquele lugar da ajuda da sua liderança que é mais experimentada, é por isso que Deus te plantou nesse lugar, porque senão você não vai florescer. Quando ele sai, normalmente ele se isola, às vezes por vergonha, porque ele fala assim, como é que eu vou falar que eu estou passando por isso, se o pastor pregou isso domingo?
Quando sai, vira presa fácil. Quando se isola, vira presa fácil. Mas agora eu não quero focar no dia ruim. Eu não quero focar, né? Eu quero dizer para você algo que é maravilhoso. Quando você estiver nesse lugar de segurança, pessoas, eles vão te ajudar, eles vão pegar na sua mão e falar assim: fica tranquilo, eu já passei por aí. A Bíblia diz, porque irmãos, quando você está crescendo, tem coisa que você fala errado. Meu filho fala errado algumas coisas ainda. A minha filha, que de 1 ano e 2 meses, eu falo para ela assim: fala papai. Aí ela olha para mim e fala assim: ah, tá. Eu fico igual um besta. Só que se a minha filha de 11, eu falar: filha, fala papai, e ela fala: tá, eu vou falar: você está com problema? Irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Uma liderança que anda nos padrões de Cristo e uma igreja que anda nos padrões de Cristo, ela vai entender qual é a fase que você está vivendo e vai te ajudar. E vai celebrar com você. Você não precisa passar por problema sozinho. Você não precisa atravessar isso sozinho. Sabe por quê? Porque eu entendo que é corpo de Cristo. Se você está com problema, eu também estou. Oh, meu Deus do céu. Para a gente ser luz, entenda uma coisa, irmão. Você não tem a revelação plena, não. O prazo de validade foi estabelecido. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento. Não chegamos, irmãos. Ou seja, olha como é que Deus faz as coisas direitinho. Você sempre vai precisar de alguém. E a sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma geração de professores. Os alunos foram embora. Por que o diabo criou isso? Por que ele está estabelecendo essas coisas? Porque ele quer que você se isole. Você sozinho é presa fácil. Para ser luz. Porque, irmãos, o pastor deu um exemplo aqui maravilhoso. Estava tudo apagado e falou: haja luz. Eu falei: uau, eu até fiquei arrepiado assim. Mas a gente, irmãos, a gente precisa entender que, sabe, uma luz só é uma coisa. Agora, olha quantas luzes estão acesas aqui para esse salão todo estar iluminado. Irmãos, a gente precisa entender a beleza e a força que existe no ajuntamento. Agora, por que eu estou pontuando isso? Porque essa liderança e a consciência do que você é e do lugar onde você está, vai tirar o seu foco das coisas que são naturais. Agora eu vou ler o mesmo texto em outra versão. Porque quando você entende o que você é, e presta atenção, irmãos, eu não estou falando para você sair e abrir a sua vida para todo mundo não, viu? Diga amém, por favor. Amém. Você não abre a sua vida para todo mundo não, que você vai ter rolo. Porque às vezes, você vai querer abrir a sua vida para um bebê igual a você ou até mais novo. Diga amém, por favor. Tem gente que não cresceu ainda. Só que você vai entender, irmãos, quando você começar a olhar dessa forma, fala assim: eu tenho algo tão grande, mas eu estou passando por isso, deixa eu ver o que eu vou fazer. Meu pastor, me ajude aqui. Meu líder, me ajuda aqui. Ei, minha irmã, me ajuda aqui, eu estou passando por isso. Existe alguém dentro de você, meu irmão, que ele vai te guiar com certeza. Essa é a beleza do corpo. Quando a gente está nesse lugar, aí a gente começa a olhar diferente até os problemas que a gente passa. Olha que versão maravilhosa. Eu vou ler o mesmo texto, só que eu vou ler na versão A Mensagem. No começo aqui o apóstolo Paulo dizia, né? Ele falava assim: para que eu não me exaltasse demais pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. E aí na mensagem começa assim, olha que coisa boa. Fala assim: por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi um dom. Irmão, deixa eu te falar, crente não é normal. Vou repetir. Se você é normalzinho demais, você não é crente não. Igual o pastor fala lá, né? Ele não é crente não. Se você é muito certinho,
Você está com defeito de fábrica. É só você olhar o céu, né? O céu você já dá para perceber, né? Crente, e crente que está conectado a uma visão e crente sabe o que é, ele não é normal. Olha o que ele diz aqui. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi um dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. É isso que os problemas vão fazer. A palavra da fé, a liderança, o governo que Deus estabeleceu dentro da igreja para que a gente continue crescendo, vai te conectar com as coisas do Espírito, que é a sua verdadeira identidade. Só que os problemas, eles vão fazer você ficar em contato com as suas limitações. É por isso que você não pode se isolar. Porque você precisa entender, enquanto você não cresce, você não sabe como usar. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tomei uma das maiores surras da minha vida, quando eu li o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 1. Quando eu li esse texto, eu falei, nossa, eu acho que eu perdi uns 3 dentes da frente quando eu li aquele negócio. Porque, irmãos, o texto... Você pode projetar aqui, por favor? Gálatas capítulo 4. Está sendo abençoado, meu irmão? Isso é maravilhoso, irmão. Salvou minha vida. Tem não? Gálatas capítulo 4, 1. Olha aqui. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Irmãos, traduzindo, existem coisas que já são nossas, mas enquanto a gente não cresce, a gente não tem acesso. É igual eu vim para cá de carro, um carro que é nosso, é da minha família. Se é da minha família, irmãos, esse carro também não é da minha filha de 1 ano e 2 meses? Sim ou não? Mas ela pode dirigir? Mas ela é dona. E é essa a maior estratégia do diabo, te isolar para que você não continue o seu processo de crescimento. Porque se você não cresce, você não vai ser luz na potência máxima que Deus planejou que você seja. Agora vamos continuar aqui, irmãos, o texto. E o texto termina aqui. Para me manter em contato com as minhas limitações, o anjo de Satanás fez o melhor que pôde, mas eu gosto disso aqui, ó. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. Ah, você precisa pegar isso aí. Quando você está no lugar certo e crescendo, pode vir o arroxo que for, ele não te derruba, ele te coloca de joelho porque você sabe o que você representa. O que vai fazer isso daí? Por isso que às vezes a gente tem que ter uma liderança que é braba mesmo, irmão. Por isso que a gente tem que ter uma liderança, porque liderança que alisa demais, ela tá preocupada de você ficar lá só para encher na igreja. Agora uma liderança que te tira do lugar, quando você chegar e falar assim, pastor, eu estou passando por isso, você fala assim, para com isso, meu irmão, levanta daí, você não é isso não. A Bíblia diz que você é abençoado, a Bíblia diz que você é curado, a Bíblia diz, ele só te lembra daquilo que já está dentro. O que aconteceu aqui, gente? E aí a gente quer ser luz, mas hoje a gente tem umas luzes aí, irmão, que se a gente encostar, queima. Tem luz que não pode fazer assim, que queima, tem que trocar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não é assim que funciona, não. No reino de Deus, para você crescer, dói. Crescer é desconfortável. Por isso que primeiro você tem que ter a revelação por que você está na base de treinamento e das pessoas que Deus levantou para que você crescesse. Porque se você ficar entrando no esquema do mundo, você vai cair na estratégia que o diabo quer. Vai se isolar, fala assim, essa palavra não funciona mesmo não. Aí você vai para a internet, na internet está cheio de ministros do diabo, irmãos. Que o apóstolo Paulo, numa unção profética, falou deles.
Falou, nos últimos dias vai levantar uns aí com doutrina e espíritos de demônio. Ensinamentos de demônios, doutrina de demônio. Quem já leu o livro aqui? Eu indico esse livro, hein? Espíritos sedutores e doutrina de demônios. Nós precisamos entender, irmãos, que para ser luz... Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Base de treinamento não é spa. Base de treinamento não é spa, vou repetir. E por causa do chamado, e porque você sabe que atrás de você existe uma multidão que está te esperando, você vai se submeter e você não vai ter problema de confessar os problemas que você está passando. Você fala assim, ó, os problemas que eu estou passando não são maiores do que o meu chamado e o meu propósito. Eu vou me conectar com quem quiser. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu parei com esse negócio. Parei com esse negócio de querer ouvir só o que eu queria. Parei com esse negócio de ser o cara, sabe? De às vezes ficar desconfortável quando ninguém me reconhecia. Então hoje eu não tenho problema de chegar na minha liderança e falar assim, meu pastor, deixa eu falar um negócio pra você, já sabendo da surra, eu sei. O pastor, está acontecendo isso, ele olha para mim. Não, Fábio, está tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz isso, aí eu falei, nossa, é mesmo. Então você precisa entender, irmão, que se você for por esse caminho de se isolar, você vai ser presa para o diabo e você, o pior. Irmãos, além de ser presa para o diabo, ou seja, você ser presa para um inimigo que já é derrotado. Tem só uns 3 que entenderam. Você cair na armadilha de um inimigo já derrotado, por isso que você é mais do que vencedor. Você venceu uma batalha que você não precisou lutar. O pior disso, eu acho que vai ser quando você estiver diante do Rei da Glória. E ele falar assim, apresente as suas mãos. Cadê tudo que eu pedi para você fazer? Onde é que estão as pessoas? E aí o que a gente vai dizer? O pastor não me ajudou. O meu irmão, aí eu achei que a palavra não funciona. Irmão, eu queria em nome de Jesus que você entendesse o que Deus está querendo tratar aqui. Você precisa entender que enquanto você está crescendo, e deixa eu te dizer uma coisa, crescimento não vai acabar no corpo de Cristo. Enquanto você estiver nessa terra por causa de um coração ensinável, você sempre vai estar crescendo. Você precisa ter convicção do seu chamado, porque se você não tiver convicção do seu chamado, você vai querer se meter em coisa que Deus não te chamou para fazer. Eu gosto do que aconteceu com João Batista. Perguntar para ele, você é quem? Você é profeta? Você é o Messias? Ele falou assim, eu sou a voz. Você precisa estar resolvido naquilo e não tem jeito. Deus vai levantar pessoas que vão falar assim, você é isso. Eu já tomei umas 3, desde a hora que eu cheguei até aqui, nesse lugar aqui. Deus está fazendo isso na sua vida. Eu falei, Agora, e se não fossem esses homens? Se não fossem essas mulheres? Se não fossem essas pessoas inspiradas? Nós temos que cultivar no nosso meio, irmãos, a cultura de honra. Porque a cultura de honra vai fazer você honrar quem está daqui para cima, mas honra também quem está daqui para baixo. Quem só honra quem está daqui para cima não é honra, é bajulação. A gente precisa entender, irmãos, que para a gente continuar crescendo, a gente tem que estar num lugar aqui. Isso aqui não é um clube social não, como diz o pastor John Bevere. Isso aqui não é o clube dos nascidos de novo. Não, nós estamos aqui para continuar crescendo, para continuar distribuindo na vida das pessoas que estão precisando aí fora. Como o Céu disse ontem, essa cultura de vir para cá para receber, isso daí é mentalidade de escravo. Milagre não converte ninguém. Milagre não converte, irmão. É só você olhar o povo de Israel. Você tem noção, aquele povo viu um mar abrir, irmão. Se você ler lá, 2 dias depois, estavam reclamando. Não vai ser confortável, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai ter galardão. Por isso, irmãos, que entender sobre esse tema é você entender que, acima de tudo, é o que Deus quer que você faça para essa humanidade. Como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou trabalhar na minha potência máxima? Se você não fugir do lugar de segurança, de treinamento. Base de treinamento.
líderes, irmãos, culto. Não deixe de congregar. Amém, irmãos? Olha aqui, terminando o texto. Eu queria que o ministério, pode subir já, Ministério de Música, Departamento de Música. E diz aqui, ó: o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Aí ele fala assim, ó: sem chance que eu ande de nariz empinado ou orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Ele está falando do problema. No princípio, eu não pensava nele como um dom. E pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse: minha graça é o bastante. É tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desistir de ficar pensando na limitação. Pega isso em nome de Jesus. Desistir de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo o que me pequeno: abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. Identidade, irmão. E quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. Fica de pé, por favor, irmãos. Eu vim com essa palavra, irmãos, assim, para, na verdade, guardar o seu coração. Sabe por quê? Porque tem muita gente que já veio conversar comigo por causa de frustrações. Irmãos, eu já vi grandes ministros com famílias totalmente destruídas. Sabe por quê? Porque perderam esse lugar de segurança. Eu já vi grandes ministros, a família destruir, as finanças acabarem. E quando eu falo ministros, irmãos, por favor, se coloca nesse papel, porque a Bíblia diz que você já foi inserido no ministério da reconciliação, você é um ministro. Eu já vi pessoas dentro desse ambiente acabando tudo, sabe por quê? Porque se exaltou demais na revelação que tinha, e quando se exalta demais, ele sai de um lugar de segurança. Sabe qual é o lugar de segurança? Se submeter a outras pessoas. Eu estou dando toda essa volta para falar algo para você. O que Deus tem que fazer, o que Deus vai fazer através da sua vida é maravilhoso. Mas se você não estiver num lugar de segurança que Ele estabeleceu, e deixa eu te falar uma coisa, não tente mudar aquilo que Deus estabeleceu. Não ande sozinho não, meu irmão. Se você observar a palavra de Deus com cuidado, isso é uma coisa que Ele não abriu mão em momento algum. Ele fala, é melhor que estejam 2 do que um só. A Bíblia fala que Ele estabeleceu esses dons. Em Coríntios, capítulo 12 fala isso. Efésios capítulo 4, eu falei disso dentro do ambiente da igreja. Fala dos irmãos. Por quê? Porque cada um carrega uma coisa que o outro precisa. Agora você precisa, irmão, entender que estar submisso a isso é segurança para você. Se você ficar fazendo a sua carreira solo, no reino do Espírito, isso não dá certo. Você vai morrer. Você vai virar presa fácil para o diabo. E o pior de tudo é deixar de alcançar pessoas através desse dom que só tem na sua vida, não tem na minha. Tem coisa que só você pode fazer, eu não posso fazer no seu lugar. Tem coisa que só você pode fazer, o pastor é impossibilitado de fazer. Por quê? Porque ele deu para você, por isso que você nasceu. Você não é um fruto do amor do seu pai e da sua mãe. Muda a cabeça. Agora, se essa revelação toda, porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais a gente estuda, quanto mais revelação a gente chega em nós, e isso é maravilhoso, deixa eu te falar uma coisa, se a gente não toma cuidado, a gente se isola, fala assim, eu já sei demais. Você viu a pregação hoje? Você viu quantas pessoas correram? Você viu quantas ofertas depositaram? Você viu quantos... Não, deixa eu te falar uma coisa, irmão, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Só que o cuidado de Deus para mim e para você é esse. Você está no lugar de segurança? Eu que estabeleci isso. Vai sofrer sozinho mesmo? Porque você acha que tudo isso que você sabe é o suficiente?
Não é assim que funciona. Deus, ele vai aproximar alguém que é mais experiente do que você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Recebi coisas aqui que eu vou levar para o resto da minha vida. Sabe por quê? Por causa de pessoas experimentadas. Sabe o que é isso para mim? Cuidado. Deus está antecipando, está alargando cada vez mais o meu ministério. Sabe por quê? Porque eu parei, eu vi e falei, nossa, é isso aí. Mas a estratégia do diabo é justamente o contrário. Eu vou isolar esse camarada. Principalmente, irmãos, aqueles que recebem, parece que tem uns que recebem uma revelação até a mais, né? São esses aí. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O diabo, ele não vai te derrubar quando você estiver no primeiro andar. Porque talvez a queda, talvez você quebre só uma perna. Dependendo de como você cair, só vai dar uma luxação. Ele quer te pegar quando você estiver grande. Quando você estiver do 10º andar para cima. E se você sair desse lugar de segurança, e lugar de segurança, irmãos, é você, às vezes, o seu pastor ligar para você e falar assim, ô, por que você postou isso aí na sua rede social? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu quero te encorajar a fazer algo. Eu quero te encorajar, meu irmão, a você, talvez, se você estava indo por esse caminho, esse lugar perigoso, de não pedir ajuda, esse lugar perigoso de se isolar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, existem coisas na vida de outras pessoas que você vai precisar. Entenda isso, irmãos. Aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado, já está com você. Já está com você. Mas a Bíblia diz algo que é maravilhoso. Em Hebreus, diz assim, que o maior abençoa o menor. Irmãos, que lugar de segurança que é esse? Então eu acredito que a gente deve fazer algo aqui, irmãos. Eu ainda tenho mais alguns minutos, mas eu acredito que você precisa consertar isso na sua vida agora. Deus não ia colocar essa palavra no meu coração à toa. Talvez você precisa sair do seu lugar agora e pedir perdão. Talvez você precisa sair do seu lugar agora e falar assim, eu preciso de você. Então eu não sei se a gente consegue fazer isso de uma forma rápida. Eu posso fazer algo aqui? Eu queria que você fosse corajoso por causa da convicção do chamado. Por causa da responsabilidade com pessoas que estão te esperando. Eu queria te encorajar. Você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você que estava indo para esse lugar aí sozinho. Porque talvez a revelação já estava grande demais. Irmãos, agora é a hora de você não ligar para o que vão pensar de você, não. A liderança dessa igreja vai impor as mãos sobre vocês. Irmão, como eu gosto de arrebentar com Satanás, irmãos. Graças a Deus o meu relacionamento com ele não está bom faz tempo. Mas você vai voltar para esse lugar de segurança agora. A segurança da base de treinamento, a segurança da comunhão do corpo de Cristo, a segurança de uma liderança que Deus estabeleceu para que você crescesse cada vez mais. Então não venha para cá na emoção. Não venha para cá, eu quero que você venha para cá por causa desse chamado de pessoas que estão esperando por você. E você vai ir para esse lugar, irmão, sabe, da inocência. Aquele lugar da inocência, igual o meu filho, quando vira para mim e fala assim, papai,
um dia o senhor vai comprar um foguete para a gente passear na lua? Aí eu olho para ele e falo assim, talvez. Então tá bom, papai. Meu Deus do céu, que unção nesse lugar, irmão. O que vai acontecer é um destravamento agora. Coisas que estavam adormecidas, coisas que estavam paralisadas, porque você estava se isolando, você estava saindo do lugar de segurança. Graças a Deus pela nova aliança. Eu não quero que você chore. Se você que está chorando aqui na frente, eu quero que o seu choro seja de gratidão, porque Deus, Ele te salvou mais uma vez. E quando eu falo te salvou mais uma vez, é por causa do chamado que só você pode executar. O convite ainda está aberto, porque eu sei que existem pessoas aí. A liderança pode começar. Impor as mãos. Impor as mãos. Céu, vem também, filho. Eu vou dizer mais uma vez, você que está aí, tem gente aí, seu coração está quase saindo pela boca. Seu coração está quase saindo pela boca, fala assim, meu Deus do céu, o que vão pensar? Não interessa o que vão pensar de você. Deus está querendo reativar coisas na sua vida por causa de pessoas que estão te esperando. Saia do seu lugar e vem para cá. Saia do seu lugar e vem para cá. Com teu amor me envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor me envolve. Flua nesse lugar. Enche com teu